Bom, estamos gravando então. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem estiver nos assistindo, já com a entrevista gravada, né? O meu nome é Cintia Alves, eu sou repórter do Jornal de Higiene e hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente a doutora Denise, que está quarentenada nos Estados Unidos, doutora? Eu moro aqui. Mora aí, né? Eu moro em Washington, Vou pedir DC. para você fazer a gentileza de apresentar suas credenciais para o pessoal. Ah, tá. Então, Cíntia, eu sou médica, sou epidemiologista. Eu trabalhei no Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, em Atlanta, por mais de 20 anos. Participei da resposta de várias pandemias, inclusive, não várias, mas da SARS em 2008, 2009. E agora eu trabalho no Instituto de Vacina Sabin, que não tem nada a ver com o Laboratório Sabin do Brasil. Na verdade, o instituto aqui foi criado pela família do Sabin, pela esposa dele, que era brasileira, e a nossa missão é expandir o uso de vacina pelo mundo. É uma organização não governamental sem fins lucrativos. Com essas credenciais, óbvio, claro aqui que a gente vai falar sobre coronavírus. A doutora é muito ativa nas redes sociais, né? Comenta muito no Twitter, tem vídeos, participa de lives. E aí eu queria que a gente conseguisse conversar sobre vários temas, e acho que o primeiro deles, doutora, que eu queria colocar aqui é sobre a imunidade coletiva. Porque essa semana, inclusive ontem, se eu não me engano, né, a Organização Pan-Americana da Saúde divulgou alguns dados, né, falou um pouco com a imprensa e colocaram que o Brasil não tem nenhuma evidência de que o Brasil ou qualquer região dentro do Brasil esteja perto de alcançar essa imunidade coletiva, né, que o pessoal às vezes chama de imunidade de rebanho, também imunidade de grupo, eu estou falando coletiva. Ao mesmo tempo, parece que saiu estudos recentes de uma universidade na Suécia e outra no Reino Unido, falando que talvez cidades como Manaus e São Paulo tenham sim chegado perto da imunidade de rebanho. E aí, pelo que eu entendi, essa é uma dúvida, se mudou o conceito do que é imunidade de rebanho no contexto do coronavírus desde o começo da pandemia, porque antigamente a gente ouvia os cientistas falando de que para chegar nessa imunidade coletiva tinha que ter uma taxa de 60% a 70% da população com contato com o vírus. Agora se fala de 20% a 40%. O que mudou desde o começo, doutora? Certo. Ótima pergunta, Cíntia. Eu acho que antes de responder, vamos voltar um pouquinho atrás e explicar um pouquinho o que é imunidade de rebanho, porque eu acho que é um termo que muita gente nunca ouviu falar antes dessa situação de Covid, né? E é um termo que a gente usa muito no contexto da vacina. Esse termo, na verdade, imunidade rebanho, ou imunidade coletiva, é um nome meio estranho, né? Imunidade rebanho mesmo, mas ele foi criado por um grupo de pesquisadores na Universidade de Manchester em 1923. E o que eles queriam saber? Eles queriam saber como que uma manada inteira de animais, e nesse caso para eles era camundongo, como que eles poderiam se imunizar sem ter que vacinar a manada inteira. Por isso que ficou esse nome de imunidade de rebanho. Então, o que seria isso? Seria a situação que a gente atinge na população quando você tem pessoas na população que já são imunes e não necessariamente a população inteira, mas uma parte daquela população, e isso vai levar a uma diminuição da transmissão da doença. Então, você não precisa ter a comunidade inteira imune para poder diminuir a transmissão. E um exemplo muito bom que eu gosto disso, Cíntia, você joga boliche? Já jogou? Não, sou terrível. Todo mundo conhece, eu também sou péssima, mas já fui jogar boliche várias vezes. Todo mundo conhece como é que você tem aquelas pistas de boliche. Então, vamos pensar que cada pista daquela ali, que uma pessoa tá, aquilo ali é a própria vida da pessoa, né? Então, você tem a 1, 2, 3, 4, 5. Se a pessoa na pista 1, se ela se contamina, ela provavelmente vai transmitir para a pessoa da pista 2, que vai transmitir para a da 3, para a da 4, para a da 5 e sucessivamente. Se uma dessas pessoas, se a da pista 1 está infectada, transmite para a da 2,
e a da 3 está imunizada, então, essa pessoa que está imunizada, ela vai proteger as pessoas que estão na 4, 5, 6 e aí por diante. E é isso a ideia da imunidade rebanho. Agora, isso, Cíntia, essa ideia foi criada no contexto de vacina. Ela pode acontecer num contexto de infecção natural, lógico. E aí a gente entra no assunto do coronavírus. Isso é possível de acontecer num contexto de infecção natural? E para isso, o cálculo que a gente faz, na verdade, é um cálculo bem simples. Qual a porcentagem da população que precisa estar imune para você parar a transmissão da doença? É um cálculo super simples que a gente leva em consideração o que a gente chama a taxa de reprodução do vírus. Ou seja, o que é isso? É para quantas pessoas um indivíduo infectado vai transmitir. E no caso do coronavírus, eles estavam usando, quando eles fizeram o cálculo dos 60%, 70% que você mencionou, tinha cálculo que era 70%, 80%, variava, eles usaram uma taxa, se a gente usa uma taxa de reprodução de 2,5%. Vou te dar um exemplo. Quando a gente calcula para a vacina, que é o que eu trabalho, a vacina de sarampo, por exemplo, para a gente calcular a imunidade rebanho, que precisa para você parar a transmissão de sarampo, como varia com o número de pessoas que o infectado transmite, esse número é muito alto para sarampo. Por quê? Porque uma pessoa com sarampo, ela transmite em média de 11 a 18 pessoas. Então, como essa transmissão é muito alta do sarampo, eu preciso de uma média de 90 a 95% de pessoas imunizadas na população para eu poder ter o que a gente chama da imunidade coletiva. Um outro exemplo, por exemplo, a poliomielite, que é a transmissão, ela é menor, uma pessoa com polio transmite de 5 a 7 pessoas. Então, eu preciso, para minha imunidade rebanho, eu preciso ali de 80 a 85% da população. Tá? Voltando ao cálculo da Covid, o que mudou? O que mudou é que esse cálculo de porcentagem para a imunização de rebanho, ela é feita com uma vacina onde é num contexto onde cada pessoa ela está exposta ali aos mesmos componentes que vão gerar, teoricamente, aos mesmos componentes que vão gerar aquela imunidade, no caso da vacina. No caso da Covid, é totalmente diferente, porque existe algo na população que é a heterogeneidade. O que é isso? Por exemplo, tem pessoas que são mais susceptíveis que as outras, tem pessoas que recebem uma carga maior de vírus que as outras, tem pessoas que transmitem mais do que as outras. A gente tem os exemplos dos super spreaders, que a gente fala aqui, os que espalham muito. Então, considerando toda essa heterogeneidade que existe numa população, de mais suscetível, de menos, de que transmite mais ou menos, alguns pesquisadores, eles lançaram essas variáveis num modelo matemático. Em vez de ser mais aquele cálculo linear simples que eu te falei, que a gente faz só baseado na taxa de transmissão, eles estão usando modelos matemáticos para calcular, para recalcular o que seria esse número mágico aí para se atingir imunidade rebanho com a Covid-19. E aí, Cíntia, a gente já tem vários trabalhos sobre isso. E algumas linhas defendem que abaixou de 70% para 40%, quando considera essa heterogeneidade da população. Tem outros pesquisadores que falam que não, que é ainda mais baixa, que é 25%. E o que acontece, Cintia? Um modelo matemático, ele é uma previsão do tempo, literalmente.
e que trabalha com pressupostos. Então, esses modelos novos, com os números menores, eles estão trabalhando com certos pressupostos na população. E o que acontece é que uma mudança pequena ali de um númerozinho do pressuposto que eles estão, das coisas que eles estão assumindo, tem uma mudança drástica no resultado desse número mágico do que seria a imunidade de rebanho. Então, eu acho até, Cíntia, e como é uma doença muito nova e o nosso aprendizado ele se move a uma velocidade muito rápida, eu acho até que pode ser que seja um pouco menor que os 70% iniciais. Nos trabalhos que eu li o trabalho que defende o de 20%, 25%, eu acho que até os autores duvidam do que eles estão falando, que é muito baixo. Então, vamos dizer que você fique ali no meio, tá? E aí, o que isso significa para nós? Que eu acho que é a próxima pergunta, né? Será que, então, realmente o que está sendo dito, que eu vi algumas coisas que São Paulo tinha atingido já, a imunidade de rebanho, não teve alguma coisa desse jeito? Estão falando de São Paulo e estão falando de Manaus, que aqui foi o colapso total, né, no sistema de saúde. Isso. Então, olha só, Cíntia, para a gente assumir que existe imunidade de rebanho, a primeira coisa, esse conceito de imunidade de rebanho, ele é baseado no fato que a pessoa recebe imunidade total, 100% de imunidade. Bom, aí a gente já enfrenta o nosso primeiro problema, tem uma lista. O primeiro problema é que a gente ainda não conhece, a gente sabe que a gente tem uma resposta humoral, a gente tem produção de anticorpos, a gente sabe que a gente tem uma resposta celular, a gente tem ativação de células T, mas o que a gente não sabe é qual que é o nível de imunidade que está sendo conferido por esses anticorpos ou por essas células T, e a gente também não sabe quanto tempo essa imunidade vai durar. A gente vê trabalhos agora que anticorpos estão desaparecendo com 3 meses. O que isso significa? Significa que eu perdi a minha imunidade? Provavelmente não, porque a gente ainda tem a resposta celular que ainda está ativa. Mas o que realmente isso significa, a gente não sabe. Né? A gente não sabe e aprendendo com o passado, por exemplo, olhando para a SARS, por exemplo, a SARS conferiu uma certa imunidade e conferiu uma imunidade relativamente duradoura, era de uma, assim, não é uma imunidade como a do sarampo, de anos e anos, mas foi uma imunidade ali de 1 a 2 anos. E isso, para a Covid-19, a gente ainda não sabe. Então, a gente confiar, porque a maneira que eu vejo existe a teoria de deixa rolar, deixa solto, vamos atingir imunidade de rebanho, e é isso. Sem ter um mínimo de compromisso de se tentar reduzir essa transmissão com medidas que nós sabemos que dá certo. E essa é a frustração maior, porque a gente tem exemplos de coisas que funcionam. Então, o que acontece? Se a gente fizer isso, sem conhecer essa resposta imune, já é o primeiro problema de que isso pode não funcionar. Aí nós vamos para o segundo ponto, Cíntia, que é o número de mortes desnecessárias que a gente terá se a nossa abordagem for essa, de esperar a imunidade de rebanho. Tem um custo altíssimo, né? Num país do nosso tamanho, o custo em termos de vida mesmo falando. Exatamente, Cíntia, porque é uma doença
São duas coisas. Além de, apesar da letalidade da doença, né, ser ali no 1%, agora a gente já foi maior, agora está mais 1%, diminuiu. Apesar de não ser assustadora, não ser como a MERS, não ser como o Ebola, né? O número, o volume de pacientes infectados com Covid é muito maior do que do MERS e do Ebola. Então, apesar de não ter essa letalidade comparada a esses que eu citei e outros, porque o número é tão grande, o número de mortes no final, ele é inaceitável para um tipo de abordagem dessa. E se você pensar, então, vamos ser otimistas aqui, Cíntia. Vamos dizer que não é 70% o nível que a gente precisa atingir de imunidade de rebanho. Vamos dizer que é 50%. E se a gente considerar uma mortalidade de 1%, são 40 milhões de mortes. E vamos ser ainda mais otimistas, vamos pensar que seja 25%, seriam 6 milhões de mortes, ou seja, mais de 10 vezes o número que nós temos agora. Então, por aí, você já vê que esse conceito de imunidade de rebanho para a Covid não é um conceito que funciona. Além do que, essa imunidade, ela é inconsistente, ela não é uniforme. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu vacino uma população, eu sei que essa vacinação ela é uniforme, então eu vou ter aquela população ali uniformemente vacinada. Como a imunidade de rebanho não vai ser uniforme, ela vai ser maior em algumas áreas e menor em outras áreas, a possibilidade de novos surtos vai estar sempre aí. E deixa eu só dar o exemplo de Nova York, por exemplo. Em Nova York, a gente sabe que a prevalência de infecção depois daquele surto horroroso que eles tiveram foi de 20%. Só que isso não é igual em Nova York inteiro. A cidade inteira de Nova York está com 20%. Eu sei, pelos dados que eu olhei aí em São Paulo, parece que variou, né, de 4% até 16%. Foram os últimos dados que eu vi. Tem um trabalho bom aí da medicina da Universidade de São Paulo. Se isso não é uniforme. Por exemplo, em Nova York. Em Nova York, em Queens, tiveram duas regiões de Queens, uma região que chama Corona, olha a coincidência, que a prevalência nessa região foi de 68% de infecção. Tem uma outra região em Queens, que é Jackson Heights, que a prevalência lá foi de 56%. Então, se você me perguntar, nessa vizinhança pequenininha, Corona ou Jackson Heights, provavelmente ali, naquele grupo pequeno de pessoas, eles atingiram a imunidade de rebanho. Mas isso não se traduz para a cidade inteira de Nova York. E aquela comunidade ali, ela não é uma comunidade isolada, não é uma ilha. Tem pessoas que entram e saem dessa comunidade. Então, essa prevalência, mesmo ali, ela pode mudar amanhã, se eu tiver muita gente mudando para ali, ou pessoas saindo. Nesse caso, essas áreas podem ter atingido um certo nível de imunidade ali para proteger o coletivo? Pode. Agora, isso não resulta na situação que não vá haver surtos em outros lugares de Nova York. Isso não garante uma imunidade de rebanho para Nova York, de maneira nenhuma. Sem contar os fatores que eu já falei de quanto tempo vai durar e tudo mais. Eu acho que, eu não sei se eu estou falando demais aqui, mas para mim, resumindo isso, essa ideia de imunidade de rebanho
para a Covid-19, no momento, é uma falácia, é uma ideia que não se aplica. Mesmo porque, Cíntia, o país, o Brasil, nós temos os recursos, né, para proteger a população. E muito dessa imunidade de rebanho também, ela depende, lembra que eu te falei que ela depende da taxa de transmissão do vírus, né? E essa taxa de transmissão, ela depende de várias coisas. Eu posso abaixar essa transmissão e muito rápido ou muito fácil, países fizeram isso, né, com medidas de controle, de distanciamento social, de uso de máscara. Essa taxa abaixa. Quando essa taxa abaixa, o meu ponto de corte ali para a imunidade de rebanho, vamos dizer que fosse 70%, 60% ou 50%, ele automaticamente vai abaixar. Então, o que acontece? Isso transfere, é como se, de certa forma, a gente dá muita atenção para medicamento, para vacina, para o vírus, mas, de certa forma, é como se a gente pode escrever parte dessa história, né? Com a liderança, uma boa liderança que vai implementar, fazer o que precisa, já que nós temos o recurso para fazer isso. E na falta dessa liderança, Cíntia, Que nos faltou, o que é o caso, né? No nível federal nos faltou bastante. muita. E aí deixaram os estados perdidos, né? Não há essa liderança. Na falta dessa liderança, ainda se torna, e eu tenho falado muito isso, ainda se torna muito importante as escolhas individuais e as suas ações coletivas. E aí entra, né, o uso de máscara, manter o distanciamento, não ir lotar os bares do Leblon, como eu vi que aconteceu aí. Eu quero entrar nessa questão, mas por outro gancho, doutora. Ouvindo aí sua fala, peguei. Eu li esses dias, algum comentário aqui no nosso canal. Uma pessoa, ou foi no Reddit, eu não lembro, mas em comunidades discutindo o coronavírus, o pessoal falando assim: a gente tinha que lembrar, talvez, de discutir um pouco mais as sequelas dentro desse contexto. Vamos deixar todo mundo sair, todo mundo se contaminar. Tudo bem que é uma fatia pequena, né, um pouco menor, que vai virar um caso grave, mas a gente ainda não sabe como que vai ser a sequela disso em casos leves e graves depois. Ainda tem coisas que a gente já dá para saber a respeito dos casos graves, né? E era isso que eu queria que a doutora comentasse aqui. Mas tem coisas que a gente ainda não sabe. Por exemplo, e o comentário era esse. Lá na epidemia de Zika vírus, anos atrás, a gente não sabe, demorou um tempo para a comunidade científica descobrir que sequela de quem pega Zika vírus era microcefalia nos bebês depois, né? Demorou um tempo para o pessoal descobrir isso a respeito da Zika. Então, o que a gente ainda pode descobrir a respeito do coronavírus em termos de sequela? Eu queria que a doutora falasse o que a gente tem já a respeito disso, já sabe a respeito disso. Ai, Cíntia, que bom que você fez essa pergunta, porque eu acho que isso é essencial. Inclusive, eu estou trabalhando num fio, deixa eu fazer o jabá aqui, eu estou trabalhando num fio lá para o meu Twitter só sobre sequela. Vou estar soltando essa semana ainda. Porque é uma doença extremamente nova. O que a gente sabe dessa doença são dos pacientes que a gente está acompanhando desde o início lá na China. Então, a gente tem o quê? No máximo, o quê? Uns 6 meses. E, em termos de sequela, Cíntia, a gente já começou a ver várias sequelas, e eu vou listar aqui. E o que mais me assusta são as que a gente ainda não viu e que pode estar por vir, que eu também vou listar algumas possibilidades aqui. Em termos do que a gente viu, dos pacientes internados aqui nos Estados Unidos, 12% apresentaram alguma complicação cardíaca. Então, a gente vê complicação cardíaca, a gente está vendo muita complicação neurológica, que vai desde a perda de memória, confusão mental, até complicações sérias como encefalopatias.
A gente vê, por exemplo, foi descrito na Espanha, eu acho, um trabalho na Espanha ou na Itália, sobre Guillain-Barré. Guillain-Barré é uma síndrome super séria que ela destrói a mielina que reveste o nervo e leva, no início é um formigamento que você começa a sentir e evolui para uma paralisação total. É uma síndrome muito rara, mas ela é acompanhada por viroses, assim, é relatada em viroses, é muito rara, mas nesses pacientes que foram seguidos por 3 meses, nesse trabalho, a incidência de Guillain-Barré aumentou 1000 vezes no paciente com Covid. O que mais que a gente vê? Vocês provavelmente já ouviram falar da síndrome multissistêmica inflamatória em crianças, que no início foi ligado, que é muito similar à síndrome de Kawasaki. Uhum. Aqui nos Estados Unidos já foram descritos vários casos. Então, Cíntia, existem coisas que só agora estão sendo detectadas nesses pacientes, além de pacientes que os sintomas persistem por meses, que demoram meses para se recuperar. A gente falou, eu vi numa entrevista sua e a gente também conversou com a doutora Letícia Cauano aqui, e ela falou muito sobre fibrose pulmonar também, né? Isso, eu falei isso na live com a Mônica De Bolle. O que acontece, o que é lógico, esse aí é uma sequela até mais rápida, né? Porque você tem um acometimento pulmonar muito sério. Lembrando que essa doença, Cíntia, é uma doença sistêmica, ela não é uma doença pulmonar, porque o vírus, ele penetra nas células endoteliais. Essas células endoteliais revestem os vasos sanguíneos. Então, aonde é vascularizado, o vírus vai chegar. Então, nós temos sequelas renais, sequelas hepáticas, tem relatos de insuficiência hepática numa proporção considerável de pacientes, afeta o cérebro, então, sequelas neurológicas. Agora, voltando na fibrose pulmonar, porque você tem uma destruição do parênquima pulmonar. E aquele tecido, lógico, né, um tecido que é destruído, você vai ter aquela cicatrização do tecido. É um tecido cicatricial, que é uma fibrose. E o que a gente vê no raio-x, né, nas imagens desses pulmões, são faixas fibróticas nos pulmões. Então, afeta o quê? A capacidade respiratória desse paciente. O pulmão é um órgão que regenera, que tem uma reserva grande, é um órgão de reserva, que tem uma grande reserva, mas dependendo do nível de fibrose que você vê no pulmão, isso vai gerar um acometimento, uma dificuldade respiratória no futuro. E outra coisa, Cíntia, que muito uma pergunta, né, que é o que eu falei, que às vezes é o que mais me assusta em termos de sequela, além das que nós conhecemos, é que muitos vírus, não é incomum para um vírus ficar dormente no organismo e se manifestar anos mais tarde. Isso é muito comum. A gente vê isso no vírus por exemplo, a catapora. Quem tem catapora, quando criança, anos mais tarde, aquele vírus pode se acordar, né? Ele está ali dormindo, pode acordar e se manifestar na forma do shingles, da herpes zoster. A gente viu isso no vírus do Ebola, que se alojou no líquido vítreo e que anos depois, nós vimos cegueira em pacientes em 40% dos pacientes. A gente vê isso em vírus de hepatite, que anos depois pode se manifestar como um tumor no fígado, câncer de fígado. Então, não é... Eu acho que a mensagem aqui, Cíntia, pode parecer que é uma gripezinha, mas não é uma gripezinha. Porque não só
tem um potencial, uma letalidade grande, mas também nós estamos observando sequelas. Não é uma gripezinha que vem e vai embora e não ficam sequelas, né? Tem já relatos importantes de sequela. Sequelas que podem ficar para a vida toda e sequelas que, como disse a doutora Letícia na entrevista comigo, não vão ser tratadas na UBS, né? A gente vai precisar de um centro de vários centros de alta complexidade para tratar tudo isso. Então, a gente está falando aí de impacto no sistema de saúde. Nos Estados Unidos deve ser a mesma coisa, né? Essa discussão a respeito de como que a pessoa vai conseguir se tratar a respeito disso depois, né? E o impacto disso na vida da pessoa, no mercado de trabalho, tudo isso. E na economia, né? Na economia. Na economia. E para isso, eu não sou economista, não entendo, mas eu tenho conversado muito sobre esse assunto com a Mônica e o impacto também dessas sequelas na economia vai ser enorme. Sim. Sobre as vacinas, doutora, a senhora tá na expectativa aí de que esses laboratórios que estão anunciando as vacinas, tem a vacina de Oxford, que a gente vai produzir aqui com a Fiocruz, tem a vacina da Sinovac, também com a Fundação... Não, Sinovac a gente vai de Butantan, Instituto Butantan. Todos eles prometem aí vacina para o final do ano, começo do ano que vem. A senhora está na expectativa de que vai dar certo? De que eles vão conseguir cumprir esse prazo? E de que essa vacina vai durar e vai imunizar a população por muito tempo? Ou a gente corre um risco de não dar certo também essa parte? Cíntia, eu sou uma otimista por natureza. E para mim, nessa pandemia, tem sido uma missão assim grande de ter um equilíbrio entre o meu otimismo e a ciência. Eu sou cientista, né, de olhar os dados. Eu vejo, sim, que os resultados que nós estamos tendo com as vacinas são bem promissores. Bem promissores. Nós temos umas 5 vacinas aí que estão na frente dessa corrida para vacina. Você citou 2, eu acho. 2 que você citou. A primeira é a da Oxford. A vacina da Oxford, ela usa uma plataforma muito interessante, que eles estão utilizando um adenovírus, que é um vírus comum de resfriado, que muita gente já pegou. Eles injetam o material do vírus, do coronavírus, do novo coronavírus, dentro desse adenovírus, e a vacina é isso, é uma vacina com um adenovírus e o material do coronavírus. Os resultados que a gente teve da Oxford, da fase 1 e da fase 2, foram bastante encorajadores. Na fase 2, teve uma situação na fase pré-clínica em macacos, aconteceu que alguns dos macacos, a vacina preveniu a doença pulmonar, mas não preveniu que os macacos se infectassem. O vírus foi encontrado na região nasal dos macacos. Isso numa vacina é excelente. Se eu não tenho a doença pulmonar, já estou satisfeita. Qual que é o problema com isso? O problema com isso a gente acabou de falar de imunidade de rebanho. Se acontecer que pessoas se infectam e lógico, se estão infectadas vão transmitir, com essa vacina especificamente, se o resultado final for esse, obviamente não vai ser uma vacina que vai servir para a imunidade de rebanho. Agora, uma vacina são várias fases de vacina, Cíntia, e eu nunca vi algo parecido, nunca, de você ter uma velocidade dessa. O que geralmente acontece em 6 anos, está acontecendo em 6 meses. E não é que eles não estão pulando fases, no geral. Tem uma que pulou, eu vou falar sobre essa. Não estão pulando fases. O que eles estão fazendo primeiro que eles estão investindo muito dinheiro sem saber se a vacina vai funcionar. E segundo que eles estão juntando algumas das fases, né? Fazendo ali junto fase 1 com fase 2,
e aí passa para a fase 3. Essas vacinas que você citou aí no Brasil estão começando fase 3 aí no Brasil. Elas tiveram uma fase 1 e uma fase 2 juntas com poucas pessoas. E agora a fase 3 são mais pessoas. Pode dar errado? Tudo pode dar errado no desenvolvimento de vacina. Aliás, a grande maioria de vacinas que são desenvolvidas, muito poucas chegam na reta final. Muito poucas. E nós estamos entusiasmados, e para você ter uma noção, Cíntia, tem o quê? Deve ter umas 150 grupos trabalhando em vacina agora. E nós temos essas poucas que estão ali encabeçando essa corrida da vacina, né? A da Sinovac, que você citou, ela está sendo desenvolvida na China e ela usa uma plataforma... Desculpa, uma água. A da Sinovac, ela usa uma plataforma bem antiga e bem conhecida, que é o vírus inativado. Então, o que eles fizeram? Eles, logo no início do surto, eles isolaram o vírus dos pacientes lá em Wuhan, cultivaram o vírus, e essa vacina é aquele método que ainda usa ovo de galinha como o meio ali para crescer o vírus, e depois eles inativam o vírus. É uma plataforma que já foi usada em várias outras vacinas, é uma plataforma comprovada que funciona, uma tecnologia que funciona, e também teve ótimos resultados na fase 1 e na fase 2. Lembrando, Cíntia, que a fase 1 e a fase 2, ela olha mais para segurança da vacina. Se a vacina é segura. E é lógico que mediu a formação de anticorpos. Mas ela não te fala muito sobre a eficácia dessa vacina. E isso nós vamos descobrir nessa fase 3. Porque lembra quando eu te falei, você tem anticorpos formados, mas você não sabe o nível de proteção desses anticorpos, você não sabe... E isso nós vamos ver na fase 3, que é uma fase que você vacina e você compara, né, pessoas, você vacina os participantes com a vacina e com um placebo. Ninguém sabe qual que eles estão tomando, né? Eu não sei se eu tomei placebo ou se eu tomei a vacina de verdade. E depois, isso, Cíntia, isso é cego. O pesquisador não sabe quem tomou o placebo, quem tomou a vacina. E esse sistema é o mesmo que é muito similar ao que é usado para você comprovar a eficácia de um medicamento, tá? Então, é assim que comprova a eficácia da vacina. E depois você compara ali naqueles dois grupos, se entre os que tomaram a vacina teve uma menor incidência de Covid do que entre os que não tomaram a vacina. Então, essa resposta nós vamos ter na fase 3 dessas vacinas. Estou otimista? Estou. Para o fim do ano, pode até ser. Tem acho que você viu ontem, saiu os resultados da Moderna, que é uma outra vacina com uma tecnologia toda nova, uma vacina de RNA. E a Moderna, por exemplo, é a que está prometendo resultados mais rápidos, porque é uma tecnologia muito rápida. E eles já começaram até a produção, então tem um investimento enorme, né, aqui do governo americano. Os resultados foram bons? Eu não cheguei a ver os resultados, doutora, foram bons? Foi da Moderna? Isso. Foram bons em termos... Eles tinham 3 grupos recebendo doses diferentes. E como eu disse, essa fase 1 e 2, eles olham ali a segurança da vacina em termos de efeitos colaterais ou não. Então, a gente tinha um grupo recebendo 50 miligramas, 100 miligramas e 200 miligramas. No grupo de 200 miligramas, a incidência de efeitos colaterais foi bem maior. Na verdade, em termos de efeitos colaterais que eles mediram, não teve nada sério, nenhum evento sério.
mas teve dor no local, mialgia, calafrio, teve febre. Para mim, assim, no meu olhar, no artigo, eu gostaria de ter visto uma incidência menor de efeitos colaterais. Não significa que a vacina não é segura. Agora eles vão começar a fase 3, acho que com 30 mil participantes, então certamente a gente vai ter informação. E isso ajuda em quê? Eles provavelmente vão chegar numa dose aí da vacina que eles vão usar, que é uma dose que vai ser capaz de produzir os anticorpos, né, de gerar imunidade com o menor efeito colateral possível nesse caso. Mas os resultados da Moderna são promissores, sim, com certeza. Então, assim, tem vários resultados. Estou otimista. Eu acho que a gente vai conseguir uma vacina por vários fatores. Nós vamos conseguir. É um vírus estável, é um vírus pequeno, é uma fita só de RNA. Isso tudo, por exemplo, que não tivemos com o HIV, não temos com o vírus do influenza, são coisas que a gente tem com o vírus da coronavírus e que faz com que a gente fique bem otimista com relação à vacina. Agora, mesmo que se consiga até o fim do ano ou início do ano que vem, o que é provável, o que eu acho difícil, Cíntia, é haver uma distribuição nesse espaço de tempo, porque não é só se chegar a uma vacina, que por si só já é um feito enorme, mas aí vai entrar também a distribuição dessa vacina, e que é uma outra conversa longa para uma outra live, uma outra entrevista. Vou marcar essa entrevista. Não, quero discutir esse tema. Vou deixar essa para a próxima. Então para encerrar, que a gente já tem mais de uns 40 minutos, eu prometi que só ia segurar a doutora por 30 minutos e já passei, né? Obrigada. Doutora, só para encerrar, eu vou te devolver o gancho que você estava falando sobre a importância de manter as medidas de prevenção, né? De usar máscara, e enfim, porque o fato é, nós não temos a vacina, vai demorar para ter a vacina, para chegar no nosso bracinho, eu não sei qual vai ser o método aí utilizado, então vai demorar e a gente precisa conviver com o vírus, né? E aí, para encerrar, eu queria que a senhora então pudesse concluir falando aí da importância e também dissesse para a gente se, na sua visão, os estados brasileiros aqui na pandemia já estão certos em abrir shopping, abrir escolas, abrir academias, fazer essa flexibilização que muitos já estão fazendo. Tá, Cíntia, para fazer a flexibilização, a gente tem 4 critérios. E pelo que eu sei, a maioria dos estados brasileiros não conseguiu nenhum ou 2 dos critérios. E um deles é você abrir quando você já tem um declínio na curva. O que não foi o caso, né? O relaxamento das medidas de controle aí foram feitas quando você ainda estava no crescimento exponencial da curva. De curva de casos. Ou curva de morte? Curva de casos. Curva de novos casos. Curva de casos. Um outro ponto importante na reabertura, Cíntia, que eu tenho certeza que está muito deficiente aí no Brasil, é a falta de testagem. Porque quando você vai reabrir, você tem que ter condições de monitorar o que vai acontecer. Vai aumentar, não vai aumentar, se vai aumentar, onde está aumentando, onde que eu preciso apertar um pouco mais, onde que eu posso relaxar. Esse monitoramento, ele só acontece com testagem. E eu não estou falando dessa testagem aí, desses testes rápidos aí, não. Isso aí também é assunto para uma outra live. Você precisa, uma medida super importante nessa fase, Cíntia, é você testar e testar em massa. Não é testar ali quem está com sintomas, isso já é importante. Mas um artigo que saiu, acho que semana passada, mostra que 50% da transmissão ela está sendo feita por assintomático. Isso já é uma razão para você usar a máscara, mesmo que você ache que você não tenha, e
é crucial que você tenha testagem numa situação dessa. E além de testar, você rastrear os contatos daquele caso positivo, testar os contatos, e o caso positivo, você isola os contatos, você põe de quarentena. Aí você pode pensar, o que eu ouço muito, Cíntia, eu já vi esses comentários lá no meu Twitter, em outros meios sociais, o Brasil é enorme, não tem condição de fazer isso. É lógico que tem. Você pode não ter condição de testar 200 milhões de habitantes. Mas o Brasil, primeiro que não é, quando eu falo a testagem em massa, é uma testagem estratégica. Existem epidemiologistas que podem fazer um cálculo de amostra que é representativa da população, não significa que você tem que testar 220 milhões de habitantes, né? E falar que o Brasil não tem essa capacidade, Cíntia, eu vejo assim, o Brasil ele tem uma estrutura, uma rede de saúde, que é o SUS, e uma estrutura que poucos países têm, que é o Programa de Saúde da Família e os agentes comunitários, que são pessoas que estão ali na comunidade, que estão ali na população e que poderiam facilmente estar fazendo esse serviço. Então, falta o desenho de uma estratégia de testagem, falta uma coordenação e liderança. E o que eu vejo, infelizmente, aí no Brasil, foi que o Ministério da Saúde, que deveria ter assumido esse papel de estar coordenando isso com os estados, não só em termos da estratégia epidemiológica em si, mas também em termos de recursos para testagem, e que além de não ter assumido esse papel, e aí a gente volta lá no início da pandemia, que teria sido uma coisa crucial, porque o Brasil começou bem, né? Relativamente bem em termos de querer isolar. O que eu acho que não começou bem ali foi a decisão de investir, não investir no que era primário, mas investir no complexo, que era comprar ventilador. E isso também pode ser assunto para outra hora, mas e nisso, Cíntia, eu vou terminar dizendo o seguinte: nessa falta de liderança, eu acho que é essencial, e eu falei isso e eu vou falar novamente, a responsabilidade do indivíduo e a ação coletiva. Porque já que não fazem para nós, o que eu posso fazer para contribuir para parar essa pandemia? Né? Como que nós, então, como população, como coletivo, podemos agir? E tem muito, sim, que a gente pode fazer. E um deles, e eu falo assim, na minha abordagem a isso, e eu tenho até, de novo, um Twitter lá sobre isso, que é você encarar cada interação que você tem como uma transmissão em potencial. E você ter a responsabilidade ali de estar mantendo o distanciamento social na medida do possível, de estar usando máscara, né? De estar seguindo, assim, o que eu penso nós queremos voltar para a nossa vida normal. Todo mundo quer. Ninguém gosta de ficar em casa. Eu quero voltar a viajar, eu quero voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Mas tem um preço que nós vamos ter que pagar. E esse preço é isso que eu acho que nós temos que decidir que nós vamos pagar esse preço. Nós queremos que as crianças voltem para a escola? Para de ir em bares e restaurantes. Para de ir fazer unha em salão. Para de cortar cabelo. Eu tá quase lá. Mas isso é o peso das decisões individuais no resultado coletivo, né, que é muito importante. E eu acho que o futuro pode ser bem menos caótico se essa responsabilidade for assumida. O ideal seria a liderança assumir a responsabilidade, o que
já estou perdendo a esperança, por isso que eu estou falando mais agora para as pessoas. Perfeito, doutora. Acho que a mensagem foi passada, né? Não tem... No contexto Brasil é muito difícil falar outra coisa, né, nesse momento. Eu agradeço muito a sua participação, doutora. Foi um prazer ouvi-la aqui. Vou continuar seguindo seu trabalho no Twitter e espero poder entrevistá-la em outras oportunidades aqui também. Obrigada, Cíntia, e eu admiro muito o teu trabalho também. Então, muito obrigada. Continua aí disseminando a informação que é luz no meio das trevas, né, que se instalaram aí no Brasil com tudo de medicação não comprovada e tudo mais. Sim, um ótimo outro tema para a gente conversar. Tema. Muito importante esse tema. Tenho muito a falar sobre isso. Podemos. Perfeito. Vamos Obrigada, marcar. Cíntia. Obrigada, doutora. Até logo. Até mais.